Vamos falar agora do método subgradiente, né? Qual que é a ideia desse método? A gente resolveu do aula lagrangiana, né? A gente viu o método de planos de corte, mas o método de planos de corte é aquele que linearizava o problema e aí você acabava caindo lá num problema de programação linear, resolvia, né? Conseguia o P, mas usando na técnica de programação linear. O método subgradiente, a ideia aqui é diferente, né? Na verdade, o método do subgradiente ele é independente de relação lagrangiana, né? Você pode usar ele para resolver qualquer função aí que é côncava, né? Por exemplo, aí, linear por partes, ele é bastante usado para isso. Poderia ser convexa também, né? Linear por partes, e aí, né? Você queria achar o mínimo. Aqui a gente quer achar o máximo de uma função côncava e linear por partes. E por que, né, côncava linear por partes? Por que a gente fala isso? Porque se ela fosse uma função aí, né, suave, tal, diferenciável, toda bonitinha, né, uma quadrática, por exemplo, você poderia usar o gradiente, você poderia usar qualquer outro método. O subgradiente vai surgir porque realmente eu não consigo, né, achar a derivada, né, fazer a diferenciação dessa função em qualquer ponto do domínio. Tá vendo? Vão ter esses bicos aqui, né, e a gente sabe que eu não consigo, né, calcular a derivada ali, fazer uma reta tangente ali, não tem como. Se eu quisesse aproximar, né, calcular uma derivada para essa função, usando, por exemplo, o método gradiente, eu já não conseguiria, então não poderia usar. A ideia vai ser a mesma coisa, tá? Por isso que o nome é bem parecido. Eu vou começar com um ponto aí P0, e vou usar o meu subgradiente para falar qual é a melhor direção para eu seguir. Então eu pego o meu ponto, e uso o subgradiente da função, né? Avalio a função naquele ponto, falo, olha, qual que é o caminho melhor para ir? O subgradiente vai falar, olha, vai para frente, né? Vai, nesse caso aqui, vai para a direita. Aí você vai, conseguiu um novo ponto. Aí eu vou lá, avalio na função, né? Calculo meu subgradiente novo, ele fala, olha, vai mais um pouco, nessa direção. E você vai, né? Até um ponto em que você fala, poxa, cheguei aqui, né, no meu ponto ótimo, tô querendo achar o máximo dessa função. Óbvio que, né, poderia ter ido um pouquinho a mais, né? Em vez do P2 aqui, né, direto aqui, cair no ótimo, fui um pouquinho mais para frente. Beleza, você pode voltar. E a gente vai falar agora, né, a direção de crescimento dessa função que você quer maximizar aí, volta um pouquinho. E assim por diante. Tá? Mas é um método iterativo em que você vai dando passinhos, né, até chegar aí no ponto ótimo ou próximo desse ponto ótimo. Tá? Dependendo das tolerâncias, dependendo de tudo que você vai usar aí, não necessariamente você vai chegar no ótimo. Tá? Mas você chega ali numa vizinhança dele. Como eu disse, ó, ele é aí, né, baseado no método gradiente, só que o gradiente é para a função que é contínua, diferenciável. Então, né, se eu tivesse, né, uma g lá, uma função g, que fosse, de fato, né, diferenciável e tal, e quisesse, né, dado um ponto P ali no domínio dela, o gradiente, né, estou usando aqui essa notação, ele vai apontar para, né, direção de crescimento, como a gente já viu isso. E aí o método gradiente, né, o que ele fazia? Ó, começa de um ponto P0, e vai aplicando, né, essa equaçãozinha aqui. É o ponto mais um tamanho de passo. Eu posso andar meio, né, do quê? Dessa direção. E a direção é o gradiente, né? E o gradiente aí, né, avaliado aí no ponto onde eu estou andando. Né? E aí o próximo ponto é o ponto anterior mais um passo, né, na direção desse gradiente. Até esse cara aí, né, entre aspas, aí zerar. Se eu achar um gradiente que é zero, imagina que tinha essa função aqui, função contínua, bonitinha aqui, né? E aí eu vou lá calculando o meu gradiente, Vai chegar num ponto, lembra que a gente tinha aqui, né? Exatamente no topo da função, essa inclinação aí vai ser zero. Então aí que o gradiente vai me dar zero. Então eu pararia aí, e de fato é aí onde eu tenho, né, esse meu ótimo aí. Se for uma função, né, quadrática igual essa aqui, é um ótimo global. Se for uma função cheia, né, de sobe e desce, você tem simplesmente um local. E aí, onde que surge o subgradiente? Quando a gente não pode avaliar, né, essa derivada, e não pode diferenciar a função em todos os pontos. Então vamos pegar uma função g, ó, côncava, uma função qualquer. Dado né, esse ponto p barra, o subgradiente dessa função g nesse ponto é qualquer vetor que satisfaz isso daqui. Tá? Como assim? Ó? A diferença, né, da avaliação desses pontos, né, pela função, ó, avalio o P pela G e avalio o P barra pela G. Então esse daqui é o ponto, né, dado aqui, o ponto que eu estou. Tá? Um subgradiente, agora ele vai, né, ser chamado de subgradiente se ele satisfizer isso para qualquer ponto P aqui do meu domínio. E aí avaliei a função nesse qualquer ponto, né, e também avaliei aqui no P barra. E essa diferença, né, do valor da função aí tem que ser sempre menor do que eu multiplicar aqui, né, o meu subgradiente, esse vetor, pela diferença entre esses pontos. Então, o subgradiente tem que ser esse vetor. O gradiente não deixa de ser o subgradiente, tá? Se eu substituir o gradiente aqui, tá valendo. Mas o subgradiente é como se ele generalizasse aí nessa definição do gradiente. Ele é um pouco mais amplo. Pode ter vários subgradientes
num ponto aí. Esse caso aqui, ó, vai me permitir resolver funções aí que não são, né, diferenciáveis, aí, ou seja, funções lineares por parte. Em geral, como é que ele é definido, né? Para que tipo de problema? Problemas desse tipo, ó. E isso é dessa forma que a gente pode modelar uma função côncava linear por partes. É maximizar uma função g de p, em que essa função, né, g de p, é o mínimo de hiperplanos. Aqui está meio abstrato ainda, vamos pegar aqui uma ilustração. Lembra que eu falei que era uma côncava linear por partes? Tá bom, mas na verdade isso é o que? Eu desenhei vários hiperplanos, então aqui começou a aparecer o hiperplano. E aí eu vou pegar sempre o quê? O menor desses hiperplanos. Tá vendo? Eu tinha um outro hiperplano aqui, eu tinha um outro aqui, mas eu estou interessado em quem? Ó? No mínimo. No mínimo para todos os hiperplanos que eu tenho ali numa região. O hiperplano é esse, ó, HLP, né, igual a gama L. Então eu tenho aqui um H1P, né, igual a gama 1, eu vou ter um H2P, né, igual a gama 2 e assim por diante. Todos esses caras aqui, né? L é o número de hiperplanos que eu tenho. E aí, para representar isso, ó, é o mínimo desses caras. E aí, onde que aparece o max, ó? Eu tenho sempre o mínimo, né? Eu olhei aqui para o mínimo. Esse daqui seria o max. Por quê? Né? Eu vou andando, rebato aqui. Primeira coisa, é o mínimo dos hiperplanos. Então, eu tenho, nesse ponto, eu tenho esse hiperplano, eu tenho esse. Possivelmente, né, esse aqui vai passar lá em cima aqui. Todo mundo tá, né? Eu posso calcular esse ponto em todos os hiperplanos, basta eu substituir esse P. Só que eu quero, né, achar quem é o maior desses mínimos. Então vejam que aqui, ó, é o maior, é mais ou menos aquela ideia do V. Tá, mas aqui não tem V, é só eu olhar o mínimo deles mesmo. Como estou empurrando aqui, eu quero achar o maior valor olhando os mínimos. Então aqui, ó, é o mínimo desse e desse. Aqui tem mais um, possivelmente esse aqui continuaria aparece aqui, esse aqui ia aparecer lá em cima, ó, e assim por diante. Mas o menor está aqui, e para esse menor é o maior dos menores, então é o max min aqui. Então sempre, ó, coisas importantes para a gente entender aqui. O que é um subgradiente? Então qualquer vetor que satisfaça essa expressão. E no caso aqui, né, do método subgradiente, ele vai ser aplicado, né, sempre em funções desse tipo. Mas olha que interessante aqui, ó. Quando eu tenho funções desse tipo, o vetorzinho H ali, que está multiplicando, né, que é o cara que deu origem lá ao hiperplano, ele é o próprio subgradiente. Ele sempre vai satisfazer isso. Então eu tinha uma função que eu consigo descrever ela dessa forma, e quando eu descrevo dessa forma, este rapaz aqui é sempre um subgradiente para essa função. Para mostrar que ele é um subgradiente, é simples. Né, ó, vamos começar aqui. Ó, basta fazer, né, g de p menos g de p barra aqui. Vamos ver onde a gente chega. Ó. O que é o g de p? Ah, lembra? Pela definição, né, seria o mínimo de HL, né, vezes p menos o gama L. G de p barra. Só troquei, né, pus p barra aqui. Tá bom, é a definição da função. A gente peguei ali a definição e substituí aqui. Agora veja, este cara aqui eu conheço o mínimo dele. Então, por igualdade, isso daqui eu posso colocar aqui. Quem que é o mínimo de HLP barra? Lembra, era exatamente o mínimo, ó. Era o mínimo dessa função. Então, simplesmente troquei, peguei o mínimo. Veja que tem um barrinho, tá? O Lésimo, cara, peguei o menor deles. Aí agora, ainda assim, eu posso colocar um menor igual aqui. Porque, veja, daqui para cá é igualdade. O cara com um L barra é o mínimo disso daqui. Existe um Lzinho ali, o 1, 2, 3, enfim. O L barra é igual a 5. Quinto cara é o menor deles. Então, o mínimo eu já substituí aqui. Para esse outro, eu posso falar, olha, o mínimo eu não sei quem é. Mas eu sei que qualquer cara que eu pegar ali, inclusive o L barra, agora mudou, agora é outro cara, é outro P. Eu não sei se o L barra ainda é o mínimo. Eu não sei quem é o mínimo quando você põe um P aqui que não é o P barra, quando você põe um P qualquer. Mas independente disso, se você falar e pegar o quinto cara, ele vai ser, né, maior ou igual que o mínimo, porque o mínimo é o menor de todos. Mas vejam, esse daqui é P e esse é P barra, mas esse está repetido. Então ele vai, né, anular. O que me sobrou? O HL barra, né, P menos P barra. Ou seja, o que eu consegui? Que G de P menos G de P barra é menor ou igual que este rapaz vezes P menos P barra. Ou seja, tem aqui o que eu queria. O subgradiente é qualquer vetor, inclusive esse, que satisfaça isso. Eu tenho um tipo de função em que, né, o próprio coeficiente aqui, né, o próprio vetorzinho lá desses hiperplanos que definem ela, vão aí me dar o subgradiente. Como é que isso pode ajudar a gente? Então tá bom. Deixa eu voltar agora lá para o meu probleminha lagrangiano. Lembra que a gente ia fazendo todos os passos lá do lagrangiano, né? Para chegar no dual lagrangiano. Mas eu vou precisar aqui para o subgradiente assumir que todos os meus subproblemas são fechados. Eu posso, para isso, colocar, né,
um limitante suficientemente grande aqui. Então, coloquei o K, que é simplesmente um truque, né? Você fala, olha, eu tinha o meu subproblema, era uma região aberta, assim. Aí eu vou lá e coloco uma caixa, falo, ó, cada um dos caras vão estar dentro disso. Com isso ficou fechado. Óbvio que isso tem que ser suficientemente grande, tá? Mas em geral aí, né, para os problemas que a gente precisa resolver, você consegue achar um valor assim. Agora, o que acontece? Eu vou chegar lá no meu dual lagrangiano. Lembra, era maximizar a minha G de P, em que a G de P era minimizar isso daqui, tá? Coloquei, ó, o bloquinho aqui dentro. Bom, esse daí era o nosso, né, dual lagrangiano. Veja que ele tem uma certa semelhança com uma função côncava, tá? Linear por partes. Então, por isso que ele vai ser, né, resolvido pelo subgradiente. O subgradiente é bem adequado para ele. Ó, maximizar, né, um P, maximizar um P aqui, legal. Ah, uma G de P tá aqui, né, que dentro dela é um mínimo, né, de caras aqui em P. Um mínimo de caras aqui em P. Basta eu falar, olha, tá bom, o meu HL aqui é quem? B menos A1x1, A2x2, tudo lá que eu joguei para a função objetivo, a restrição que eu dualizei. Então tá aqui. O que sobrou? Uma parte que não depende de P. A parte que não depende de P é quem? É o gama. Então olha lá, o gama menos, Ficou com o sinal trocado aqui só porque a notação é sempre um menuzinho aqui. Então, ou seja, eu queria resolver este problema aqui. E aí um amigo meu me falou, olha, tem um método subgradiente que resolve isso daqui. Eu falo, poxa, né, é só juntar as coisas. O HL está aqui, né, o cara que multiplica o P, e o meu gama está aqui, é o cara que não multiplica P. Então eu consigo resolver meus subprobleminhas lá, na verdade, né, o meu dual lagrangiano todo aí, usando esse método subgradiente. Olha que interessante, ó. Como eu tenho aqui, né, quem que vai ser o meu subgradiente? É exatamente, ó, o HL, lembra? Então é exatamente isso daqui. Então, se eu souber meus pontos extremos para cada um dos subproblemas, eu venho aqui e crio o meu subgradiente. O que eu estou fazendo então, ó, é exatamente aquela ideia. O meu dual lagrangiano não deixa de ser uma função desse tipo. As restrições que eu dualizei estão aqui, tá? Lembra? Elas vão ser lá os meus hiperplanos. E agora eu quero sempre achar o quê? Né? Um ponto P, tal que quando eu bater aqui no menor dos hiperplanos, o resultado que eu consigo, né? O valor que eu consigo para esse P seja o máximo. Obviamente, de novo, não vou conseguir calcular todos os pontos extremos dos meus subproblemas para ficar achando aí, né, para saber todos os meus subgradientes. Então é por isso que a gente faz de forma iterativa. Cada vez que eu pego um P, eu vou lá, jogo nos subproblemas, calculo os meus pontos extremos, volto, monto o meu vetorzinho de subgradiente e ando na direção dele. Então, para cada ponto extremo, eu venho aqui e coloco dentro aqui do meu subgradiente. É esse vetorzinho que eu vou usar, né, como subgradiente. É ele que vai me direcionar. Então, ó, começo com um ponto P0, qualquer, né, desde que seja factível para o meu problema aí, e faço meu índice I igual a zero. Aí agora eu vou resolver meus subproblemas. Com o quê? Com esse ponto aí, tá? PI, ou seja, no primeiro caso, né, na primeira iteração, ponto P0, na segunda iteração, ponto P1, P2, assim por diante. Põe no subproblema e resolvo. Vou conseguir pontos extremos, um para cada subproblema. Pego esses pontos extremos e aí eu faço o quê? Crio o meu vetor subgradiente dessa iteração I. É simplesmente o lado direito, o lado do cara que, né, da função que eu dualizei, menos o lado esquerdo da função, né, vezes esses pontos extremos. Feito isso, eu vou determinar um tamanho de passo para andar na direção desse gradiente. Então, esse SI aqui, ó, é aquela direção, né? Eu estava aqui num ponto P0, achei esse gradiente S0 e quero andar. Mas aí isso é uma direção, é um vetor, né? Simplesmente falando para que lado eu devo ir. A questão é, eu vou, né, esse tanto, eu vou um pouquinho mais, eu vou mais, quanto que eu ando nessa direção? É o alfa aí. Determinei isso, tem várias formas, já vou entrar em detalhe, né, de como determinar. Mas uma vez que eu determinei esse alfa, eu atualizo o meu P, consegui um novo P. Então, olha lá, tinha o meu P0, né, na primeira iteração aqui, andei S0, né, vezes alfa 0, então esse tamanho de passo aqui foi o meu alfa 0, e cheguei onde? No P1, tá? Aí agora nesse P1, calculo S1 e vou andando até aí, né, onde eu parar. No R2, né, poderia ter vindo para cá, depois para lá, para cá, para lá, e assim por diante. Quando que eu paro? Lembra, ó, quando eu chegar num ponto em que esse meu subgradiente aí é próximo de zero. Essa é a ideia. Se ele não for satisfeito, tá? Incremento esse I e continuo, vou andando sempre. Uma coisa importante aqui, né, que a gente usa é, se você andar numa direção aqui do gradiente,
O gradiente não tem essa noção de se vai ficar factível ou não. Ele fala, olha, vai nessa direção. Talvez você nem possa andar em relação, por exemplo, ao sinal do P. Se o P não puder ser maior ou igual a zero, menor ou igual a zero. Sempre que ficar infactível alguma coordenada do P, simplesmente troca ela por zero. Então vamos supor que eu tenho aqui um subgradiente, né? Aqui era sempre um P sem sinal. Vamos supor que o meu P tenha que ser menor ou igual a zero, que é o caso lá do dimensionamento de lótus que a gente viu. O que eu vou precisar fazer? Se eu andar com o meu P na direção do subgradiente aqui e ele ficar positivo, eu defino ele como zero. Por isso que é o mínimo entre isso e isso. Né? Se ficar negativo, é esse cara. Se ficar positivo, é esse. Ou seja, não vou deixar o P ficar positivo nunca, porque ficaria infactível. Mas não é bem um teste da razão, é simplesmente vai lá e redefine como zero. Então, ideia aqui de novo, só para a gente respirar um pouco e entender para onde a gente está indo. Vou começar com o meu P0. Pego esse P, resolvo lá, os meus subproblemas e tal. Isso daí vai me dar lá, qual que é os meus pontos extremos. Esses pontos extremos vão virar os hiperplanos lá, E aí, vou virar esses caras. Tenho só um deles, Ou seja, estou com um ponto extremo só. E eu quero saber para que direção eu vou. Aí sim, você vai fazer o gradiente baseado, no crescimento, que eu estou maximizando, daquela função, daquele hiperplano que deu origem a essa inclinação. E vou na direção. Quando eu chego aqui, zerou tudo, eu esqueço aquele ponto e faço de novo a brincadeira aqui, ou seja, eu vou lá, pego o meu P1, jogo no subproblema, vai me dar outro ponto extremo, faço outro hiperplano. Fiz esse outro hiperplano, agora eu pergunto qual que é a minha direção. O hiperplano, obviamente, na implementação não vai aparecer, a única coisa que aparece é isso. Mas só para a gente entender, e ele está apontando para o crescimento aqui, dessa função. Aqui era uma parte da função, que tinha uma certa inclinação, aqui é outra parte da função, mas estou caminhando. Cheguei nesse ponto, esqueço tudo de novo, pego esse ponto sozinho, mando lá para o subproblema. Opa, agora você está numa situação em que a inclinação dessa parte da função é outra. Volta para cá, aí você volta. Uma coisa que vocês já podem ter percebido aqui, desvantagem do método, ele é sem memória. Como assim sem memória? Vejam que eu não fui acumulando os hiperplanos, os pontos, nada disso. Eu simplesmente tinha um ponto, calculava, perdia, zerou, só tem um ponto. Calculava, direção, zerou. Então ele é meio doidinho, assim, ele é meio maluco. Por quê? Ele vai esquecendo tudo. Ele é totalmente sem memória. Ele é como uma pessoa que precisa chegar, ir daqui até uma outra cidade e falar, como é que eu saio aqui de São Carlos e chego em São Paulo? Alguém fala para ele, vai nessa direção. Aí ele vai. Aí ele anda meio metro e fala, poxa, não tenho ideia como eu chego em São Paulo. Ele pergunta para mais alguém, como é que eu chego em São Paulo? A pessoa fala, vai nessa direção. Ele anda mais um tanto, esquece tudo e fala, nossa, como é que eu chego em São Paulo? Pergunta para alguém e vai. E vai fazendo isso. Ele é um método que não vai acumulando nada, Ele não é igual ao plano de corte que a gente viu, que ia acumulando sempre informações. Plano de corte, uma vez que você pegou um ponto extremo, ou um raio extremo, mas você transforma isso em corte e deixa lá. E as suas próximas iterações, os seus próximos P's que você consegue, próxima solução lá do problema mestre relaxado, vai considerar aquele ponto extremo. Isso daí vai estar lá na função. Aqui não. Aqui ele simplesmente não tem problema, ele não acumula nada. Ele é sempre um Pzinho. Ele é sempre um vetor que vai sendo atualizado, baseado aí nas informações que ele vai coletando naquele momento. E esquece tudo que ele fez. Então isso é uma desvantagem, por um lado, mas é uma vantagem porque ele fica extremamente rápido. Como ele não acumula nada, ele consegue fazer esses movimentos muito rápido. Outro problema aqui do subgradiente é a escolha do tamanho de passo alfa-i. Como é que ele anda nessa direção? Na verdade, essa é conhecida como uma grande dificuldade. Pode ser o sucesso ou o fracasso desse método aqui. O que é importante? Que esse pessoal fez vários estudos, que essa sequência de passos, imagina que isso aqui seja uma sequência, alfa 0, alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4. Essa seja uma sequência, que converge para zero, obviamente, chega lá no finalzinho você não vai andar mais, mas como série ela seja divergente. Então lá, o somatório desses alfa-i's vai para o infinito, mas cada alfa-i vai para zero. E aí, se isso acontecer, pessoal teórico fez um estudo teórico disso e viu que aí sim, você consegue convergir, numa sequência de passos aí, para essa P estrela aqui. Isso é um resultado teórico, Vocês podem ver lá no livro do Wolff para ver direitinho isso. Mas isso é algo teórico. Na prática, isso seria uma convergência muito, muito lenta. Então, a ideia é usar alguma regra que o pessoal chama aí, baseada em séries geométricas. Como assim? Você pega aqui um passo inicial e vai reduzindo esse passo a pouco. Eu começo com alfa 0 aqui e vou multiplicando ele, inicialmente por um delta aqui, sei lá, 0,5.
Aí depois é 0,5 ao quadrado, depois 0,5, né, ao cubo, ó, tá vendo? O i está em expoente aqui. Simplesmente uma forma de ir reduzindo esse passo. Que ela também vai garantir, o pessoal fez estudos aí, né, comprovou que ela garante a convergência para o P ótimo, desde que esses caras aqui, né, sejam bem grandes no começo, porque senão converge muito rápido. Você viu ali que, né, já era 0,5 ao quadrado, a coisa já vai ficando bem menorzinha. Tem uma outra regra, que aí ela se baseia em algum limitante superior que você tenha do problema. Então lembra, eu estou querendo achar o melhor dos limitantes inferiores, e talvez eu conheça para esse problema, eu vou chegar aqui num ótimo, né, num P estrela aqui, que vai me dar o valor ótimo. Mas pode ser que eu conheça um limitante superior para o meu problema, tá? E eu posso usar ele para ir controlando esse tamanho de passo. Porque veja, se estou muito longe desse limitante superior, é melhor eu andar mais, né? É melhor que o meu passo seja maior. Se eu estou muito perto dele, é melhor eu dar passinhos menores. Então essa diferença aqui, né, vai tentar refletir isso. E aí você normaliza essa diferença aí pela, né, norma aí, né, do subgradiente. Então esse é um passo aí que o pessoal usa e funciona bem, tá? Então veja que eu tenho tanto essa diferença, mas eu também tenho um epsilon aqui que, né, tem que estar entre 0 e 2 aí pela análise de convergência que o pessoal fez aí no passado. E eu posso reduzir isso, né, sempre que o valor da minha solução piorar. Né? Estou querendo sempre achar um limitante inferior que é melhor, estou querendo subir um limitante inferior. Se eu achar um que piora, pode ser que eu andei demais. Então aí eu reduzo o meu passo. Você poderia colocar aqui qualquer valor aproximado, né? Vamos supor, naquela ilustraçãozinha que eu fiz, né? Tava aqui o ótimo, né? O valor ótimo do problema. Estava sempre querendo melhorar meu limitante inferior. Pode ser que você já conhecia um limitante inferior bom. Alguém aqui, tá? E você quisesse melhorar ele. Você pode pegar também e pôr um limitante inferior aqui. Só tem que tomar cuidado que isso não pode ficar negativo, né? Então, é sempre que isso ficar negativo, você para. Então, o estudo que o pessoal fazia é, olha, você pode usar essa regra, né? E aí, ou ele vai convergir para esse limitante aí que você conhecia, né? Essa aproximação, que o pessoal chamava isso de método, né? Um target. Ou você vai convergir para ele, ou você vai convergir para um valor que é entre ele e o ótimo. Ou você vai convergir para um ponto aqui, né? Que está entre essa meta, né? Esse cara aproximado e o ótimo. Em geral, se for implementar, né? Como regra aí, via de regra, esse é um bom começo, tá? Se você tiver um bom limitante superior. Se não, aí a gente pode usar, né, esse cara aqui também, que é uma forma de diminuir os passos aos poucos. Mais detalhes aí, né, sobre esses passos aí, né, sobre como calcular o passo. Aí tem que ir lá nos artigos, né, ver estudo que o pessoal fez. Esses dois aqui são excelentes, né. Tem um bem recente, de um pesquisador também que trabalhou aí, né, tem uma experiência muito grande, né, os pesquisadores aí, nesse tipo de método subgradiente, né, e eu vejo um artigo recente, e fez um estudo aí, né, sobre, né, essa parte mais da eficiência computacional do método, fala de várias formas de calcular tamanho de passo e etc. Então, se alguém algum dia aí, né, quiser trabalhar com esse tipo de método, esses artigos aí são essenciais. Critério de parada, tá? Obviamente, a gente queria, né, chegar num ponto em que esse S, né, o subgradiente é zero, né, um vetorzão todo de zeros lá, ou seja, não anda, você já está no ótimo. Mas óbvio que isso é ideal, né? Isso é teórico. Na prática, né? Como que você termina um subgradiente? Por número de iterações. Dificilmente você vai conseguir um tamanho de passo e uma direção ali que vai te levar para um ponto em que deu em ciminha. Sempre limita por número de iterações, né? E vai guardando ali, né? Sempre a distância entre o limitante inferior e superior que você tem e tal. E aí se, né, atingir um valor satisfatório aí, né? Da sua tolerância, você para. Então, olha lá, ou quando, né, essa mudança aí também for muito pequena, tá? Se tá andando, não sai do lugar, pode parar também. Vamos ver, né, como ficaria nesse exemplo agora, problema de dimensionamento de lotes da fábrica aí, né, de refrigerantes aí. Decompus ele aqui, apliquei a relação lagrangiana como antes, como a gente fez no exercício de planos de corte. A diferença é que agora eu não tenho mais problema mestre. Esse cara eu implementei no Octave. Coloquei o código aqui só para vocês, né, verem que é bem simples. Por que eu fiz no Octave, né, e não em outro software? Porque o subgradiente é um métodozinho, né, de busca, um métodozinho que só vai atualizando um vetor. Eu não vou resolver um problema mestre igual lá, né, no plano de corte. Então por isso que eu fiz no Octave mesmo. O que foi esse primeiro passo aqui? Ó? Só para definir os subproblemas no Octave. Então, definir, tá vendo? Ó, quem que é a função, né, objetivo, lá, os coeficientes da função objetivo, quem que é o bloquinho D, né, a matriz lá, né, desse problema, limitante inferior e superior das variáveis, tá? E o lado direito. Subproblema 1 e subproblema 2. Esses caras aqui, ó, continuam tendo,
independente de ser, né, plano de corte ou subgradiente. Eu tenho que resolver meus subproblemas. Agora que começa o subgradiente em si, ó, eu vou começar, né, definindo aqui o meu P, que é o cara que eu vou ficar atualizando. Vou chamar de G aqui, né, o valor da função. Chamei um geode aqui só para guardar o valor anterior. Olha lá o tamanho do passo, vou usar epsilon, né, e vou usar também um upper bound para esse problema. Deixa eu ter o valor. O subgradiente inteiro está aqui. Aqui eu resolvo o meu subproblema 1, resolvo o subproblema 2. Com qual P? Com o P que eu inicializei aqui. Esse aqui é meu P0. Chute inicial, 000. Mais, né, tonto que eu poderia ter. Vou lá, defino isso na função objetivo, olha lá, coloquei na função objetivo, e pedi para o Octave resolver. Só um comentário aqui. Versões mais recentes do Octave não é mais limprog, tá? Trocou. Ele vai usar o próprio glpk. Tem uma função lá, né? glpk, você já pode usar ele. Aí a anotação aqui, os parâmetros que passam mudam um pouco. Mas a ideia é a mesma. Pega lá no Octave, né, ou qualquer software que você for usar, alguma função, né, que resolva um probleminha de programação linear inteirinho para você. Então ele resolveu para mim aqui o subproblema 1, o subproblema 2. E eu coloquei, ó, x1 é a solução e f1 é o valor ótimo do subproblema 1. Mesma coisa aqui para o 2. Resolvi esse cara, vamos dar sempre um ponto ótimo, né? Lembra que eu estou agora limitado aqui, esse cara é sempre fechado. Quem que é o meu S, ó, meu subgradiente? É exatamente a restrição que eu dualizei. Bzinho, tá? O lado direito, menos 0,1 nas diagonais lá, né? Vezes o x1, 0,08 vezes o x2. Vocês verem que eu não estou mentindo. É isso daqui. Esse cara, né? E passar isso daqui para cá com o sinal trocado. E substituo aqui, ó, o vetorzinho lá que eu consegui, né? O ponto extremo do subproblema 1. E aqui o ponto extremo que eu consegui do subproblema 2. É simplesmente, né, avaliar a diferença do lado direito pelo esquerdo. A diferença entre o lado direito, tá, por o lado esquerdo aqui. x1 é a solução ótima, olha lá, do subproblema 1. x2, solução ótima do subproblema 2. Montei meu subgradiente, calculo a norma dele aqui, né, simplesmente para usar aquele tamanho de passo, ó. Vou usar esse daqui, então eu preciso calcular a norma do subgradiente, avaliar G no ponto, e aí, né, fazer a diferença ali com o limitante superior. Norma calculada, né, a norma ao quadrado está calculada aqui também. Salvei aqui, né, o valor anterior da minha G, tá, o valor inicial lá da G, e calculei a G de agora. O que é a G? É simplesmente a função mesmo lá do meu dual lagrangiano, ou seja, lado direito, né, vezes aqui o Pzinho, mais F1 mais F2. O próximo passo aqui é ver se eu preciso atualizar o meu epsilon. Quando eu piorar, eu não quero piorar nunca. Quando eu piorar, quer dizer que eu estou dando um passo muito grande. Se estou dando um passo muito grande, é melhor eu atualizar esse epsilon aqui, tá? Começar a dar passinhos menores. Se a atual, né, tá pior que a anterior, então você está andando demais, tá? Diminui aqui, mas não pode diminuir muito, né? Desde que esse epsilon não seja tão pequeno. Então, sempre que o epsilon aí não for, né, menor que 10 a menos 2, eu vou atualizando, vou diminuindo ele, multiplicando por 0,9, 0,9, 0,9. Tá? Isso é só um truque aí para, né, diminuir aí o tamanho de passo se a coisa estiver ficando pior. Feito isso, eu ando nessa direção. O meu alfa, o tamanho do meu passo vai ser o epsilon, vezes o limitante superior que eu tenho, né, menos a função de agora, dividido pelo subgradiente. Esse cara aqui eu nem sei porque eu calculei, na verdade. E aí, ó, uma vez que eu fiz isso, calculei, né, achei o meu subgradiente, achei o valor da minha G, atualizei o epsilon aí caso precisasse, e calculei o tamanho de passo, é simplesmente atualizar o P. Olha lá, o P, né, ou ele vai ser 0, se tiver alguém infactível, mas ele vai ser o P atual, mais o alfa S. É isso daqui. E aí eu zero, né, lembrando que tem essa parte, porque eu zero, caso alguém aqui fique infactível. Então, veja, é um algoritmo de pouquíssimas linhas, é muito fácil implementar, e ele é rápido. A demora dele, né, na verdade, ó, no SP1, a demora dele é resolver isso, porque de resto, né, calcular uma norma, somar valores e, né, somar uma coisa com a outra, que isso aqui é instantâneo. Vamos ver como ficaria esse código. Ó, eu rodei aqui, na verdade foram várias iterações aqui. A minha sugestão é que vocês também, né, entendam bem o método, implementem ele e, né, reproduzam esses resultados aqui. Mas comecei com o 000, ó, o primeiro que eu já achei lá, já atualizou aqui, né, o P2. Ele continua a atualização. Tá vendo? Ó, ele vai andando para lá e para cá com esse P. Aqui a gente não consegue saber que ele está andando para lá e para cá, mas você vê que vai variando bem aqui, né, os valores de P1, P2 e P3, né? Na verdade, o P3 está sempre no zero aqui. Não muda, né? Mas P1 e P2 está sempre mudando. E com isso ele vai conseguindo, ó, um monte de valores. Ó. Esse daqui é o valor da função objetivo lá, é a minha G.
É o meu limitante inferior que ele vai conseguindo. Então, ó, 7.850, 6.762 piorou, né? Aí agora aumentou em relação ao anterior, foi melhorando, piorando, melhorando, piorando, mas ele vai indo. Aí chega uma hora que ele começa, ó, a ficar mais estável. Agora ele já vai meio que estabilizando, ele já achou bem uma região, agora ele está refinando a busca ali naquela região. Pode ver que os valores, né, aqui já começam a combinar mais. Aqui não é em sequência não, tá, gente? Aqui foi, não, pulou umas interações aqui. Mas ele foi, né, melhorando aí. Pode ver que aqui, ó, ele chegou, né, já estava bem perto quando eu parei. Ele chega, era menos 1.875, né, aqui também menos 1.875, está próximo, tá? E o valor ótimo também está próximo. Vantagens, então, ó, muito fácil de implementar, tá? Muito fácil de rodar, ele é rápido, tá? As interações dele vão depender. A dificuldade delas são para resolver os subproblemas. Desvantagens. Você pode se dar mal aí se você não fizer bem essa escolha de passo, tá? Isso daí pode ser um problema. Outra desvantagem, ele é sem memória. Tá? Vocês viram que eu vou calculando, eu consigo ponto extremo e jogo fora, consigo outro, jogo fora, consigo outro, jogo fora. Os pontos extremos que eu consegui antes não tem a menor influência no ponto extremo, né, que eu vou conseguir no próximo passo. Diferente do plano de corte, que foi aguardando tudo. Óbvio que o plano de corte também vai ter desvantagem, porque ele foi guardando tudo isso e aí fica, né, pesado para achar os P's. Aqui, achar um P é instantâneo. Outra desvantagem é que o subgradiente vai ter também um mesmo problema do gradiente. Quem conhece o método gradiente, né, que o pessoal usa lá em não linear, sabe que ele tem essa característica do zigue-zague. Ele pode ficar indo para lá e para cá, né, até chegar num ponto ótimo. Vai ter também essa instabilidade das iterações, essa oscilação de iterações. Assim, e aqui pode ser um pouco pior ainda, tá? Porque a gente não pega o ponto, né, bonitinho, certinho, caso ele fique infactível. A gente deixa ele ficar infactível, aí vai lá e zera uma coordenada. Mas é um método que já foi muito usado. Hoje em dia é difícil você ver o pessoal usando subgradiente. Por quê? O subgradiente é ruim? Não, porque resolver um problema de programação linear hoje, para achar o P, né, que é o caso lá do plano de corte, ficou muito fácil, tá? É muito rápido hoje em dia. Você pega o simplex para achar resolver o problema de programação linear, Egurob, tanto faz, é muito rápido, é muito fácil, né? E aí ele ainda vai armazenando todos esses pontos que você já conseguiu em formas de, né, de restrições, que vai te ajudando sempre a melhorar, não esquece nada, né? Então, hoje em dia o subgradiente é pouco usado, a não ser que você não consiga resolver bem o seu probleminha lá, né, o problema mestre relaxado lá do plano de corte, aí sim você acaba usando o subgradiente. Então, em geral, tá, o subgradiente foi muito usado lá na época dos anos 70, 80. Ainda é usado até hoje, tá, gente? Não é uma coisa completamente, né, não usada. Mas diminuiu muito, tá? Se você pega um artigo mais antigo, a relaxação Lagrangiana era assim que era resolvida, né? Hoje em dia já migrou bastante aí para planos de corte.